paz do Senhor, povo santo de Deus. Gente, tava sentindo falta de vocês, mas preciso estudar, preciso buscar a Deus para depois vir aqui para compartilhar com vocês, né? Porque quem não aprende, não ensina. Não tem como compartilhar sem antes meditar, sem antes buscar o Senhor, não é verdade? Então, vai dando glória aí, vai pegando a tua Bíblia e você já sabe. Nós estamos refletindo, estudando no livro de Apocalipse. Esse livro que traz para nós a revelação de Jesus Cristo através de seu anjo, a seu servo João, louvado seja Deus. Então abre aí, você sabe que você está no capítulo 1, a partir do versículo 9, nós paramos no versículo 8, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Gente, João, ele foi levado cativo, ele foi exilado para essa ilha por causa da pregação do evangelho, por causa da sua fé, ele estava detido ali. E ele diz que ele estava lá e ele teve uma experiência sobrenatural naquele momento de aflição que ele estava vivendo. E ele diz assim no verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, uma voz como de trombeta. João, ele tenta passar para nós que é uma voz forte, uma voz marcante, uma voz que é impossível não perceber, não ser tocado. O som de uma trombeta é algo muito forte. Ele diz que ele comparou a voz que ele ouviu ao som de uma trombeta, que chama atenção, que alerta. Vamos mais. E ele diz assim, que dizia, o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Nós sabemos que existia mais igrejas do que essas, mas essas foi a que João ouviu que ele escrevesse num livro uma carta e enviasse a essas igrejas. E é claro que nós sabemos que tudo que foi escrito na palavra dessa profecia, nós sabemos que nós já vimos o apóstolo João falando para nós que nós devemos ler e guardar essa palavra em nosso coração. Então ele está falando aqui que Deus se revelou para ele, ele ouviu essa voz como som de trombeta que dizia para ele escrever num livro e enviar às 7 igrejas que estavam na Ásia aquilo que o Senhor ia falar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, e virei-me para ver quem é que falava comigo. Gente, imagina a cena. E virei-me para ver aquele que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Louvado seja Deus. Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. O Jesus, ele tem os olhos como chama de fogo, nada fica oculto aos seus olhos. Lembramos que João, ele fala no sentido simbólico as coisas, fazendo referência ao Velho Testamento. Ele diz, olha, ele tinha olhos como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são, e a que depois desta hão de acontecer.
O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Gente, para refletir comigo. João, ele andou com Jesus, ele viu Jesus ali em forma de homem fazendo milagres, né? João, ele estava com Jesus na transfiguração ali naquele momento. E agora, João, ele encontra Jesus de outra maneira. Eu fico imaginando essa experiência dele, sabe? Tenta se colocar, se for possível, no lugar de João nessa hora. Ele sabia que Jesus havia morrido, ele sabia que Jesus havia ressuscitado e agora ele vê Jesus com glória, poder. A Bíblia diz que ele resplandecia como o sol, os olhos como chama de fogo. Ele viu o Todo-Poderoso, ele viu o Senhor Jesus cheio de glória, de majestade, de autoridade, de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele viu aquilo, a Bíblia diz que ele cai atônito, ele cai aos pés de Jesus como morto. É esse Deus que nós servimos, é esse Jesus que nós adoramos, que nós seguimos. E ele vem trazer para nós uma nova imagem, vou dizer assim, de Jesus. Porque muitas vezes nós conhecemos Jesus somente como aquele Jesus que fazia milagres, que multiplicava pães, sabe? Mas João, ele vem trazer um Jesus cheio de glória nessa hora, sabe? Um Jesus todo-poderoso, um Jesus majestoso, louvado seja Deus. E ele ficou tão tocado com aquilo que ele caiu aos pés de Jesus, caiu aos pés do Salvador. Querido, muitas vezes nós não temos a percepção, sabe, que Jesus, ele é glorioso, que ele é todo poderoso, que nós devemos a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque ele é digno. E muitas vezes nós não nos comportamos com reverência diante da palavra, durante um culto, ao pronunciar o nome de Jesus. Há pessoas que fazem até piada, né, graça, memes com o nome de Jesus. E quando nós paramos para ver essa imagem, nós tentamos nos aproximar disso que João viu, nós vemos o quanto vou dizer assim, perigoso, nós estarmos brincando, nós faltarmos a reverência com algo tão poderoso, tão grandioso, como é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João disse que ele se lançou, ele caiu aos pés do Senhor Jesus como morto naquela hora, porque grande foi o que ele viu. E ele tenta decifrar para nós, e com o que ele passa para nós, nós temos mais ou menos a ideia do que foi que ele viu, que foi algo grande, de deixar ele atônito, de deixar ele sem palavras. Ele disse: eu caí. Há pessoas que dizem assim: quando eu encontrar com Jesus, eu vou sentar no colo, eu vou abraçar, eu vou dizer que eu te amo. Mas a glória foi tanta que a Bíblia diz que João, ele caiu aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus, vendo ele ali, né, naquela situação, Jesus vai e coloca a mão direita sobre ele e diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Como você diz: João, eu sou aquele que crucificaram lá embaixo. João, eu fui morto, mas agora eu estou vivo. E você pode ver aqui como eu estou. Sou eu, João, o primeiro e o último. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você consegue assimilar isso. Eu não sei se você consegue alcançar a grandeza dessa palavra. Eu fiquei assim parado, porque tem coisas, irmãos, que nos deixa como João sem palavras. Nos deixa sem palavras. Com certeza, a grandiosidade de Deus, a glória dele é imensurável.
nos deixa sem palavras, nos deixa atônito, maravilhados. Não tem nem palavras para decifrar. Louvado seja Deus. E ele diz assim, sou eu, João. Sou eu, naquele momento de João. E ele diz assim, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. João, eu quero que você escreva, eu quero te usar, eu quero fazer uma revelação através da sua vida. E eu quero que você escreva. E se, irmãos, Jesus quis deixar para nós o registro, com certeza há um propósito e nós devemos nos empenhar, nós devemos ter no nosso coração a voluntariedade para ouvir a voz de Deus, para aprender com o Senhor, para entendermos, para compreendermos aquilo que Ele quer nos revelar, aquilo que Ele se preocupou que nós soubéssemos, porque Ele disse que essa revelação de Jesus Cristo era para que João escrevesse para que os seus servos fossem informados, né? Ele diz assim, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, se Jesus parou um momento para escrever para nós, para mandar João escrever para nós, nós devemos também parar para refletir, não é verdade? E diz assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ele está falando aqui, querido, não de um ser angelical, de um ser celestial. Não, ele está falando aqui a respeito da liderança da igreja. Que as 7 estrelas que João havia visto na mão direita dele, aqueles ali representavam os anjos das 7 igrejas, as lideranças, os pastores daquelas 7 igrejas que João escreveria as cartas. E os 7 castiçais de ouro representavam ali as 7 igrejas. O que Jesus estava dizendo? Jesus disse, olha João, eu tenho a liderança da igreja na minha mão. Eu tenho a igreja na minha mão. Tudo está no meu controle. Eu vejo tudo. E uma coisa que eu achei interessante, que eu vou compartilhar com vocês, é que nós vivemos agora num tempo em que muitas pessoas dizem assim, não é preciso congregar, a igreja sou eu. Querido, e por que então Jesus se preocupou em João escrever uma carta e enviar às igrejas, dizendo que tinha a igreja na mão dele e a liderança da igreja? Claro que a igreja são formada por pessoas, mas Jesus estava falando de uma comunidade. Você entende isso? Então, nós não podemos deixar vamos dizer assim, esse novo ensino, essa nova falácia, né, que tem surgido aí, dizendo que nós não precisamos congregar. Não, porque Deus está em todo lugar. E por que então João ele não saiu jogando essa carta no vento, por onde passava? Por que essa carta foi endereçada à igreja? Então, queridos, precisamos guardar isso no nosso coração. Nós somos o templo de Deus, casa de Deus, somos sim. Mas eu sozinha não sou a igreja do Senhor, eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu preciso de você. Uma perna, ela não é independente do braço. Ela não é independente da mão, ela não é independente do dedo. Então, nós precisamos estar juntos. Nós somos o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nós não devemos seguir o costume de muitos e deixar de congregar, mas devemos congregar sim. É claro que você deve fazer mais do que isso. Você é morada do Espírito Santo. Você tem que ser um templo limpo, porque há muitas pessoas também que pensam que é só ir para a reunião, é só ir, né, se juntar com os irmãos. Não, mas é também. Veja que Jesus, ele revela para João as coisas que brevemente acontecer, as que são, e ele diz assim, olha, você vai escrever isso num livro e você vai enviar às 7 igrejas da Ásia. Então, eu fiquei com isso no meu coração, eu disse, é verdade. Veja como Deus, ele ama, né, a igreja no sentido da nossa reunião, e ele está ali. E lá no capítulo 2 nós vamos ver, porque Deus, ele começa a revelar através da palavra a situação daquelas igrejas,
para mostrar que ele estava presente ali em cada local, né? Então é isso, né? Nós lemos do 9 até o 20, coisa maravilhosa. Quando você for adorar Jesus, quando você colocar o seu joelho no chão, quando você for falar com ele, lembre dessa visão que João teve. Reverencie, adore, se lance aos pés dele, porque ele é digno, ele é digno, ele é grande, ele é majestoso, digno de ser louvado, adorado e exaltado. Ele é digno que nós nos lancemos aos pés dele, louvado seja o nome do Senhor, tá? Então fica com essa palavra no teu coração, guarda isso, tá? E não se esquece, nós agora iremos para o capítulo 2 e eu espero que você esteja aí conosco, onde nós agora iremos expor cada carta que foi escrita ali a essas 7 igrejas, tá bom? Fica na paz do Senhor, forte abraço, Deus abençoe. E não se esquece, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Convida teus amigos e todo mundo pra cá, tá? Graça e paz.